Olá, povão de Deus! Graças a Deus nós estamos aqui para juntos meditar nas Escrituras Sagradas, não é mesmo? Para juntos nós lermos o Evangelho. E aqui tem mensagens poderosas. Você que tem vontade de ouvir, e não somente de ouvir, mas de examinar as Escrituras, de pegar o livro sagrado. Então vamos lá, vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 15. E vamos ler o versículo 8, o 9 e o 10. É sobre uma parábola que Jesus está falando aqui. Ele fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui Jesus deu essa ilustração dessa mulher, porque essa mulher ela perdeu algo precioso. Uma dracma ela equivalia naquela época a um salário do dia. E essa mulher, ela usava as moedas que ela ganhava pendurada num lenço na cabeça. Era uma tradição daquele país, era uma tradição daquele lugar. Toda mulher que tinha essas dracmas, elas usassem nos seus lenços. E aquelas dracmas para elas tinham um valor imenso, porque era um dote. Era um dote. Então elas sabiam o valor que elas tinham e davam valor para elas através daquele símbolo. Elas usavam aquilo como um símbolo. E aqui Jesus está falando que qual mulher que tendo 10 dracmas e perde uma, ela não acende a candeia, varre a casa toda, ela faz uma faxina, ela procura diligentemente aquela dracma que ela perdeu até encontrá-la. E ele quis dizer, essa mulher aqui, ela morava numa aldeia. E esse caso foi um caso que aconteceu nessa aldeia. É um vilarejo pequenino, onde acontece alguma coisa na vida de uma pessoa e todo mundo fica sabendo. Todo mundo. É uma notícia que correu no povoado. E as amigas dela ficaram muito tristes, porque sabe que uma dracma daquela, não só... todas as amigas usavam essa dracma, cada uma nos seus lenços. E quando ela soube que essa amiga perdeu, elas ficaram muito tristes. Então o vilarejo todinho ficou entristecido. Então o que essa mulher fez? Ela acendeu a lamparina da sua casa, ela acendeu um lampião, ela acendeu uma candeia e ela começou a procurar fazer faxina. Você que entende disso, que já perdeu alguma coisa e já revirou o mundo e o fundo e nunca mais achou essa coisa, sabe o quanto faz falta. Só que essa daqui, ela fez a faxina e ela teve o privilégio de encontrar a dracma. E pôs a dracma de volta no local de onde ela não deveria ter caído. E assim
que ela achou, mesmo que o povo da aldeia estava chorando por ela ter perdido, e agora ela levou a notícia de que ela tinha encontrado a dracma, então o povo veio fazer uma festa junto com ela. E por que Jesus usou essa passagem? Por que Jesus usou essa parábola? Aí no finalzinho dessa parábola ele diz assim, no versículo 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus veio para trazer salvação, porque o povo se corrompeu, o povo se perdeu. E a maneira que Deus encontrou de reconciliar a raça humana foi através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para as ovelhas perdidas, para as ovelhas que realmente se desviaram. Por isso que aqui ele conta essa parábola, e logo aqui também em Lucas, capítulo 15, e o versículo 3 em diante, pois você lê com atenção. Ele pergunta assim: qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que perdeu até encontrá-la? Jesus, ele está aqui com esse propósito. É um propósito do coração de Deus. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, dos séculos, dos séculos. Então ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está conosco para nos convencer, nos converter e nos levar a acreditar na verdade. E qual é a verdade que Deus tem aqui na terra? É o testemunho que ele dá a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando ele está falando aqui essa parábola, ele tá colocando você no lugar dele. Ele está falando: qual de vocês que tendo um aprisco para cuidar de 100 ovelhas, e uma, você olha, ela não está ali no ambiente, não se sabe o que aconteceu, ele deixa as 99 e vai à procura daquela uma. Aqui essa mulher tinha 10 dracmas penduradas no véu dela, no cabelo dela, no lenço. 10. E ela perdeu uma. A aldeia todinha ficou sabendo. A aldeia chorava por causa dessa dracma, porque naquela época aquela dracma tinha muito valor, valia um dote. Então ela tinha perdido o direito até mesmo de um casamento no futuro. Então ela se propôs a procurar aquela dracma. E quando ela achou, o vilarejo todinho ficou sabendo e veio comemorar com ela. Então assim é as nossas vidas. Quando a gente confessa, se arrepende, deixa o mau caminho, aceita Jesus como nosso Senhor e o nosso único Salvador, e nós abrimos mão de tudo e de todos para ficar com Cristo, para ficar com a palavra de Deus guardada no nosso coração. Aqui o Senhor fala: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo. Não tem o que possa trazer alegria no coração de Deus, felicidade, festividade no céu por um pecador que se arrepende. Então Jesus Cristo, ele foi enviado para resgatar as ovelhas perdidas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, cada vez que você ouve o Evangelho, cada vez que você dá ouvido à palavra de Deus e fala: Deus, eu preciso de uma nova vida, eu preciso nascer de novo, eu preciso do Senhor, eu aceito seu Filho Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. É um pecador que se arrepende, então há regozijo, há festa no céu, os anjos fazem festa e Deus faz festa, porque pelo sangue do Filho dele, pelo testemunho que ele dá do Filho dele aqui na terra, você, eu e
todos que ouvem a palavra de Deus aceitam Jesus. E reconhece que precisa ser perdoado, reconhece que precisa ser curado, ser liberto, ser sarado. Então aí você passa a viver uma nova vida com Cristo. Cristo passa a reinar dentro do teu espírito, no teu coração. Você recebe uma nova vida. Aí então o Espírito Santo encontra lugar no teu coração. E você tem vontade de passar essa mensagem do poder, do reino de Deus para todo mundo que ainda que tenha ouvido, mas não tem guardado no coração, não tem escutado com atenção aquilo que Deus está falando no coração dele. Então o que Deus te convida a raciocinar. Deus te convida você a ser inteligente. Deus convida você a fazer uma retrospectiva da tua vida. Ver o quanto você precisa de salvação, o quanto você precisa de Jesus. Jesus Cristo é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele é o único Senhor e Salvador. Entre Deus e o homem não existe outro mediador. Por isso que nós não podemos reduzir este evangelho a medalhinhas, sabe, a coisas assim insignificantes, sabe? Reduzir o evangelho a estátuas, reduzir o evangelho, não, por quê? Porque Deus, Ele é supremo, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o Criador do macho, da fêmea, Ele é o Criador, Ele é fértil, Ele cresce cada dia mais. Quando Ele fez o homem e a mulher, Ele fez o homem e a mulher para povoar a terra. Quando Deus fez tudo isso que você tem visto, não era para o homem corromper, não era para o homem desviar dos propósitos, do sonho de Deus. Mesmo porque, se Deus tivesse feito outros tipos de comportamento, e que não fosse um comportamento de um processo de crescimento, de um processo de fertilidade, Ele jamais inventaria, jamais faria o homem e a mulher. Como Ele fez o macaco e a macaca, e o galo e a galinha, como Ele fez a onça e o leão, o tigre enfim, tudo Ele criou com amor, com carinho. Criou para que pudesse se multiplicar, porque Deus Ele multiplica. A cada manhã, a cada dia, a cada segundo, Ele multiplica. E o que Ele faz crescer e multiplicar? A salvação, através do seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui Ele está falando assim, olha, se você perdeu, não se sabe que jeito que foi, como aconteceu, mas você perdeu. Às vezes você perdeu um objeto. Quem é essa mulher aqui? Ela perdeu uma moeda, uma dracma. Esse outro aqui, tinha 100 ovelhas, uma delas sumiu. Então, para ele, as ovelhas eram preciosas. Para essa mulher, as dracmas eram preciosas. E para você? O que é precioso? Você está preocupado por quê? Você perdeu o quê? Você perdeu o seu celular? Você perdeu o seu notebook? Você perdeu o quê? O seu carro? Ah, tá. Você perdeu o seu filho. Tá bom. Então você perdeu. O que você perdeu? Sua esposa? Quem que você perdeu? De tudo isso que você considera ser especial e que você perdeu e que você gostaria de acender uma luz para poder encontrar.
buscar, para poder restaurar, para poder achar, porque aquilo era precioso demais para você, só existe um entre Deus e o homem. Jesus. Jesus. Porque de tudo que você perder nessa vida, você não perdeu nada se você não perdeu a sua fé em Deus. De tudo que se tiver perdido nessa vida aqui, você não perdeu nada se você ainda não perdeu a sua salvação. Por isso Deus enviou Jesus, que é para te salvar, para te libertar, para te dar uma nova vida. E essa nova vida que você pode encontrar, você só encontra em Cristo Jesus. Porque Deus é o único que dá o valor certo e correto pela tua vida. Deus é o único que pagou o preço com a vida do Filho dele, unigênito, para te salvar. E preço maior do que esse que Deus pagou lá na cruz do Calvário para você não existe. Não existe. Se você clamar a Deus, se você invocar a Deus, se você buscar com força esse Deus te dá em dobro tudo que você perdeu. Ele te dá em dobro, ele te restitui. Ele te restitui. Muitas pessoas querem recuperar algo que é irrecuperável. Mas Deus, na sua palavra, Ele fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando você me buscar de todo o coração, e você vai ver que quando você buscar a Deus de todo o coração, e você encontrar Deus dentro de você, você vai falar, eu perdi tudo nessa vida, mas o principal eu não perdi, a fé em Deus. Eu confio em Deus, que Deus tem poder para me dar tudo novo, ou para me restituir, ou para me ajudar e me capacitar a ter de volta tudo que perdi. Então, a luz maior aqui, que essa mulher acendeu, essa candeia que ela acendeu para procurar fazer uma faxina, fazer uma retrospectiva, fazer uma limpeza na vida daquela casa, talvez uma casa que devia estar precisando muito de uma limpeza, e ali ela encontrou aquela dracma. É a mesma coisa, você deixa a luz de Deus entrar no teu coração, deixa a luz de Deus entrar na tua cabeça, para que você acorde, para que você desperte, e veja o quanto que você precisa chegar a um arrependimento, a confessar a sua natureza pecaminosa, a se arrepender, porque todos aqueles que arrependem, deixam o mau caminho, alcançam a misericórdia de Deus. Não é hoje eu preciso, eu vou me arrepender. Não, é para sempre. É uma nova vida para sempre. Sabe? A gente vai falhando e vai se arrependendo e pede perdão, vai falhando, vai se arrependendo e pede perdão, mas vai chegar um dia que a gente falha e erra e a gente se sente envergonhado, humilhado, a gente se sente triste. Por quê? Porque, poxa vida, Deus, eu pedi perdão hoje de manhã por isso daqui, eu pedi ontem, eu estou de novo, mas pede milhões de vezes, se for possível, ao dia, à noite, pede perdão. Vai chegar um dia que você vai raciocinar e que vai despertar dentro do teu espírito uma força sobrenatural, que quando você for falhar, que quando você for cometer um erro, você vai parar e vai olhar e vai falar, não, esse daí eu não cometo mais. Por quê? Porque você foi se fortalecendo em Cristo Jesus. Você foi recebendo Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador. Você foi tirando as mentiras, os erros. Você foi tirando do teu coração tudo aquilo que aborrece, que é abominação ao Senhor Deus, que é tristeza para o coração de Deus, que vai te trazendo angústia, sofrimento, dor, vai trazendo morte, vai trazendo doença. Tudo isso é
prejuízo, não é para Deus, é prejuízo para você. E Deus fica triste de ver você entristecido por causa das suas falhas, dos seus defeitos, dos teus erros e dos teus pecados. E depois de tudo que você comete, ou você põe culpa no diabo, ou você põe culpa em Deus, mas você nunca é o culpado verdadeiro. Está na hora de raciocinar. Está na hora de você ser inteligente. Está na hora de você não se deixar mais ser enganado pela tua mente. Você não deve acreditar mais nas mentiras da tua mente. Porque ela mente mesmo. E você não deve acreditar. Você deve deixar os teus pensamentos fora dos projetos e olhar para a palavra de Deus. Deus quer fazer uma festa por causa da sua volta. Deus quer fazer uma festa junto com os anjos, tocar trombeta, lariz, fazer som de festa no céu, por causa que você se arrependeu, porque você está voltando para Jesus, porque você tinha perdido algo, e agora, de repente, você está se despertando para encontrar aquilo que você tinha perdido. Perdão, salvação, cura interior, libertação. Para raciocinar. Ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém vai pagar o valor que foi pago pela tua vida, pela tua alma lá na cruz do Calvário. Não tem mais ninguém que possa fazer isso. Deus deixou o trono da glória dele para vir aqui pessoalmente para dizer naquela cruz: é por amor a ti, é por amor a você que eu me rendo, que eu me entrego para te achar, para te buscar, para te reconciliar comigo. Você entendeu o que está acontecendo aqui na terra e que a volta de Jesus se aproxima e que Deus está aguardando por você, por um posicionamento, por uma decisão sua. Uma decisão de você decidir ser feliz, ter o nome escrito no livro da vida, ter a eternidade. A morte não será o seu fim. A morte não será o seu fim. Você viverá para sempre, eternamente, através do poder do sangue de Jesus e em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a salvação. Se você perdeu tudo aqui nessa vida e você ainda tem um pouco de fé, tem esperança de que Deus pode tudo fazer, que Deus pode todas as coisas. Se você tem essa convicção, essa certeza, então volta para Jesus. Então aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador de sua vida. Aceita Jesus.